Não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha tudo isso que nós temos hoje à nossa disposição. E além disso, além dela não ter o que nós temos à nossa disposição, que facilita, são ferramentas que facilitam a propagação do Evangelho, além dela não ter, ela foi perseguida pelo Império Romano, um dos impérios mais terríveis da história do mundo. O Império Romano perseguiu, matou cristãos. Cristãos foram mortos nas arenas pelos leões, foram mortos em fogueiras. Mas quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia, a igreja se fortalecia. E qual era o segredo da igreja? Qual era o segredo da igreja apostólica, da igreja de Paulo, de Pedro e João? A resposta está na Bíblia. Se você quiser abrir ela e conferir, Atos capítulo 3 e versículo 6. Atos capítulo 3 e versículo 6. Olha o que Pedro e João vão dizer para o coxo na porta do templo. Atos capítulo 3 e versículo 6. Olha o que eles vão dizer. Olha o que Pedro e João vão dizer. Não temos prata, não temos ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. A igreja primitiva tinha o poder do Espírito Santo. A igreja primitiva tinha o poder de Deus. Irmãos, o que nos faz estar aqui nesta manhã é o poder do Espírito Santo, é a presença de Deus. E isso é indispensável. A igreja só chegou até aqui por causa do poder do Espírito Santo. Amém? Então é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Então eu quero que você acompanhe conosco o texto áureo. O texto áureo da lição diz assim, já está ali também ali no vídeo, né? Diz assim: impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Isso aqui é da terceira viagem de Paulo. Paulo ele fez 3 viagens missionárias. Vocês têm ideia, alguém aqui tem ideia de quantos quilômetros Paulo viajou? É claro que naquela época não tinha automóvel, não tinha avião, né? Mas quantos quilômetros Paulo percorreu a pé, de navio, de cavalo, né? Quantos quilômetros Paulo percorreu nas suas 3 viagens missionárias no espaço de 30 anos? Alguém tem ideia aqui? Alguém pode chutar? Sabe quantos quilômetros? Alguém pode chutar? Ninguém? Sabe quantos? 16.000 quilômetros Paulo percorreu nas suas 3 viagens missionárias, aproximadamente falando, né? No espaço de 30 anos, Paulo pregando o Evangelho, fundando a igreja, sendo perseguido, anunciando Cristo, ganhando almas para Cristo. Isso é tremendo, irmãos. E quando Paulo ele chega em Éfeso, aqui no texto áureo que nós lemos, Éfeso era a cidade mais importante da Ásia Menor, uma cidade portuária, né? E Éfeso também, creio que os irmãos sabem disso, mas é bom relembrar, em Éfeso havia o templo da deusa Diana, considerado pelos historiadores uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Já pensou? Foi ali que Paulo, pregando o Evangelho, no espaço de 2 anos, toda a Ásia Menor ouviu o Evangelho e foi impactado pela mensagem do Evangelho de Cristo, irmãos. Ali, né, para você ter uma ideia, o que Paulo, pelo poder do Espírito Santo, realizou em Éfeso, ali, essa cidade, além de haver muita prostituição e imoralidade, havia também ali muito ocultismo, muito misticismo. O mal, os demônios dominavam essa cidade. Mas Paulo, pregando o Evangelho, diz a Bíblia, eu quero que alguém abra para mim aí, Atos capítulo 19, versículo 19, se não estou equivocado, alguém abra para mim, Atos 19, né? Leia para mim, onde diz que ali as pessoas queimaram os livros de bruxaria. Quem achou pode ler para mim, onde diz que as pessoas queimavam os livros de bruxaria, depois de ouvirem a pregação de Paulo. Alguém já achou? Pode ler para nós em voz alta. Também muitos dos que seguiam a imaginação, os 7, 19, 19.
19, esse texto mesmo, pode ler. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os teus livros e os que queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montavam a 50.000 peças de prata. Eram livros valiosos, mas foram queimados, porque o Evangelho transformou vidas. Paulo, no poder do Espírito Santo, pregando o Evangelho, vidas foram transformadas. Você pode glorificar Deus por isso, irmãos? Coisa linda. Aí quero que você entenda o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Pastor Marquinhos Moody, Dwight Moody, ele ganhou 1 milhão de almas para Cristo em meados de 1800. E Moody vai dizer uma frase fantástica. Moody vai dizer assim, olha o que Moody vai dizer: dei-me 10 homens. Quantos homens? 10 homens cheios do Espírito Santo, e eu ganharei o mundo para Cristo. Já pensou? Então Paulo, cheio do Espírito Santo, ele ganhou uma cidade. Aí quando você lê todo o capítulo, ali no livro de Atos, capítulo 19, você vai ver que ali na cidade de Éfeso havia um comércio. Que comércio é esse? Já que havia o templo da deusa Diana, as pessoas, haviam comerciantes, pessoas que faziam imagens da deusa Diana, porque vinha pessoas de toda a Ásia para adorar a grande Diana dos Efésios. Mas depois que Paulo começou a pregar o Evangelho, quero que você entenda isso. Depois que Paulo começou a pregar o Evangelho, e vidas começaram a se converter pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, ali os comerciantes que vendiam imagens de Diana começaram a ter prejuízo. Porque as pessoas não queriam mais saber de Diana dos Efésios, queriam saber do Cristo que Paulo pregava. Tanto que Demétrio, que era o líder desses comerciantes, Demétrio, ele levantou um motim, Aí o povo começou a clamar por espaço de 2 horas, grande é diante dos Efésios, mas muitos já haviam se convertido. Irmãos, porque uma coisa é certa, quem não quer ser incomodado pelo diabo aí, levanta a mão, quem não quer ser incomodado, É só não fazer nada pela obra de Deus. Mas tem uma coisa, quando você faz a obra de Deus, e o diabo se levanta contra a sua vida, o poder de Deus que está na sua vida, o poder do Espírito Santo que está com você é maior. Então Paulo, ele foi poderosamente usado aqui. Eu só quero comentar aqui, irmãos, algo que não pode passar em branco aqui. Quero que você entenda. Paulo chegou em Éfeso. Ali havia 12 cristãos, 12 homens, que eles criam em Cristo, que eles haviam sido batizados no batismo de João Batista, que era o batismo nas águas, só que eles não tinham recebido. Quero que você entenda isso. Os irmãos estão ouvindo bem aí, Só que eles não tinham recebido o batismo com o Espírito Santo, eles não tinham recebido. Aí quando Paulo chega ali em Éfeso, ele pergunta: vocês receberam o batismo com o Espírito Santo? Está ali no começo do capítulo 19 de Atos, e eles falaram: nós nunca ouvimos falar. Aí Paulo coloca a mão sobre eles, ora, eles recebem, e falam em línguas ali e profetizam. É importante, é fundamental, irmãos, o batismo com o Espírito Santo. Quantas pessoas aqui na igreja, aqui do Novos Horizontes, são batizadas com o Espírito Santo? Levante a mão. Olha, coisa linda, maravilhoso, maravilha isso. E quantas pessoas ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo? Então é uma promessa de Deus para a sua vida. É uma capacitação de Deus. A pessoa vai pregar mais com ousadia. É claro, irmãos, que existem pessoas que não são batizadas do Espírito Santo, que pregam e Deus usa, tem uma sabedoria, mas o batismo com o Espírito Santo, ele vai te capacitar, ele vai te dar uma ousadia. Ele é fundamental isso, irmãos. Quando você pesquisa a história da Assembleia de Deus, você sabe que a Assembleia de Deus começou em Belém do Pará, em 1910, E quando Daniel Berg e Gunnar Wig, os dois suecos,
vindo dos Estados Unidos, porque eles receberam uma visão de Deus, que era para eles ir para Belém, e só tinha 2 Beléns no mundo, uma em Jerusalém e outra aqui no Brasil, e eles sentiram que era aqui para vir no Brasil. Eles vieram dos Estados Unidos aqui no Brasil, mas eles eram suecos, da Suécia, e quando eles chegaram aqui, eles não falavam português, eles começaram o Daniel, que era mais forte, trabalhava, e o Gunaving aprendia o português, né, a língua nossa, para que quando o Daniel Berg chegasse em casa à noite, ele ensinasse para o Daniel. Enquanto eles não falavam português, eles falavam língua estranha. Questão de ética, não vou dizer a igreja onde eles congregavam, né? Ali em Belém do Pará. Eles falavam língua estranha e as pessoas pensavam que era sueco. Mas quando Daniel Berg e o Davi falavam meio arrastado em português, e foi dado a eles a oportunidade de pregar no culto, o Daniel Berg falou, né? Nós cremos em Jesus, Ele voltará, Ele cura e Ele batiza com o Espírito Santo. E falou língua estranha, irmão. Falou língua estranha. E as pessoas daquela igreja tradicional não aceitaram. Expulsaram Daniel Berg e o Gunaving, né? E eles tiveram abrindo uma outra igreja. E daí Jesus vai batizar a Celina de Albuquerque, que foi a primeira brasileira batizada com o Espírito Santo. E Deus começou e trouxe esse fogo aqui para o sul, e nós fomos também batizados com o Espírito Santo.